gente vai conversar agora com a Mirela Hirakawa, que é economista da Azequest. Mirela, seja bem-vinda, uma boa tarde, como vai? Boa tarde, muito obrigada por me receber aqui. Mirela, é claro que essa carta é endereçada ao ministro da Economia, mas é óbvio que o ministro da Economia já sabia dos fatores. Essa carta é muito importante, é um diagnóstico, né, da inflação de 2021. Ela traz um detalhamento maior do que a composição da inflação ao longo do ano e qual foi o choque. E os choques, e mais importante, é o diagnóstico dos principais fatores da composição da inflação. Então, quais foram eles, né? Para entender um pouco de como isso é importante. Acho que a gente teve 3 fatores que foram decisivos nesses choques. O primeiro, como o próprio Roberto Campos Neto comenta na carta endereçada ao ministro da Economia, câmbio somado a commodities. O segundo é uma crise hídrica, que a gente já sabe, é amplamente já discutida, a gente teve o segundo ano consecutivo de Laninha, e o terceiro são os gargalos, né, que são os choques que o mundo está vivendo. Então, acho que o diagnóstico e a nossa leitura da carta é que a gente tem choques somados que estão impactando a inflação, e dentro desses gargalos, que são os terceiros pontos que eu comentei, a gente tem fatores muito importantes, né, como uma mudança da cesta de consumo das famílias, que foi justamente afetada pelos efeitos da pandemia, né? As medidas sanitárias e as mudanças de consumos que foram direcionadas de serviços para bens, não só no Brasil, como no mundo. Então, é um pouco desse impacto que a gente está vendo no Brasil e no mundo, e essa carta traz para a gente mais informações sobre isso. E o que a gente pode pensar para o futuro? Porque a gente já está de olho, né, nos próximos índices e na expectativa de que haja alguma redução em relação ao que a gente viu agora. Mas, por exemplo, alguns dos elementos que pesaram bastante nessa conta, posso falar, por exemplo, da questão dos combustíveis, tende a continuar aumentando. A gente até conversou mais cedo com um economista especializado em infraestrutura, ele chamava atenção para isso. Falava que os combustíveis ainda não devem ter redução de preço nos próximos meses. A gente pode esperar alguma melhora no índice geral? Acho que a composição da inflação para frente, ela tende a ser mais benigna do ponto de vista dos combustíveis, né? Quando a gente pensa em 2021, os preços subiram de uma forma muito significante ao longo do ano, e só a expectativa de uma manutenção de um patamar ainda que alto já traz algum alívio para 2021. Então, para 2022, perdão. Então, quando a gente olha para frente, né, quais são as projeções, o que esperar da inflação para frente, e é um pouco do que a carta também traz, né, que os sinais do IPCA que foi divulgado hoje pelo IBGE, dos dados de dezembro, que atingiu 10,06, já mostra o início de uma convergência da inflação 12 meses em direção à meta. Acho que no ponto que você tocou em relação ao combustível, isso corrobora para essa dinâmica para frente. Mirela, 2015 teve uma inflação de 10,67%, depois ela caiu para 6,29%, 2,95%, 3,75% nos anos seguintes e agora chegando a 10,06%. Só que em anos de eleição ela não costuma ficar tão alta assim. O que dá para a gente esperar desse ano de 2022 com a eleição, com projetos bem diferentes de governo, com incertezas na área econômica? Vai ser um ano de turbulências e seríssimas turbulências? 2022 deve seguir sendo um ano desafiador. Acho que a inflação é dos termômetros da economia que mede esses anos desafiadores, mas as nossas expectativas do mercado e a do próprio Banco Central é que essa inflação mantenha essa dinâmica e a do próprio Banco Central é que essa inflação mantém essa dinâmica que já foi iniciada no mês de dezembro de convergência, né? Então a gente ainda vê um cenário benigno para a inflação, mesmo num ano desafiador de 2022.